Stop the clock. Take time out. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 442. Eu sou Rafael Arinelli e vai ser tão difícil quanto vocês imaginam, mas valerá a pena se você amar o que está fazendo. Eu sou Nádia Lírio e tô aqui contando as moedinhas pra saber como eu faço pra pagar o aluguel esse mês. Aqui é o Bruno Passos, do Passos Nerds, e nem Manuel Miranda, tem que mudar o nome pra Lenda Manuel Miranda. Boa, essa foi boa. Eu sou Daniel Cury e na arte tudo é verdadeiro, exceto pelas partes que são inventadas. Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos nesse podcast Cinemação 442 para falar sobre Tic Tic Boom, né? Filme dirigido pelo Lin-Manuel Miranda, estrelado pelo Andrew Garfield e com uma história, né, baseadas em fatos reais, né, do Jonathan Larson, e a gente vai conversar sobre esse filme aqui, esse filme que está na Netflix. E para bater esse papo, a gente tinha que trazer aqui, né, Dani, nosso time Hamilton. Time e musical também, né? O time musical, exatamente. A Musicais. gente tinha que trazer aqui pessoas que gostam de musical, que conseguiam, né, que vão apreciar essa arte aqui. Nádia, muito obrigado por você voltar ao Cinemação mais uma vez. Se apresenta, né, pra quem ainda não te conhece, quem ainda não ouviu você por aqui. Quem é Nádia? Como a Nádia veio parar aqui? Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer gravar com vocês, principalmente quando a gente tá falando de musicais e quando a gente tá falando do Lin, porque assim, tá pra ter um podcast que seja tão fangirl que nem eu, então eu tô assim, muito em casa quando eu venho falar desse tema com vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Nádia Lírio, eu sou do Podcrastinadores, eu também sou do Experimento 237, eu sou profundamente apaixonada por musicais, eu sou absolutamente encantada com o Lin-Manuel Miranda. E, curiosamente, o Jonathan Larson foi uma das minhas grandes referências no campo de musicais, porque eu cresci ouvindo a trilha sonora de Rent, daí a minha piadinha com o aluguel, Legal. Desde muito pequena. Então, eu amo essa pessoa do John e conhecer ele mais de perto através do Tic Tic Boom foi, tipo, incrível. Então, tô muito, muito honrada de estar aqui. Caraca, é uma explosão, né, de amores, porque o Lin fazendo um filme do Jonathan, nossa, incrível, né? Muito, muito incrível. Tô realizada. Que legal, que legal. Brunão, seja bem-vindo também novamente aqui ao Cinemação e também conta pra gente aí quem que é você, o que você faz, só pro público já saber, né? Porque o Bruno também já é sócio aqui. Sócio com orgulho. Sou Bruno Passos, do Passos Nerds, eu sou crítico de cinema, faço críticas há quase 5... Não, meu Deus, já deu 5 anos. Já deu 5 anos. Ih, olha aí, olha aí. Eu faço vídeos no YouTube, também ando publicando no Instagram e eu comecei a brincar de TikTok também. E no TikTok eu faço umas brincadeirinhas de filme, de dar umas curiosidades, a pessoa tem que adivinhar qual é o filme. Tá dando bem certo, tá divertido lá. Então tem conteúdos diferentes lá. Só procurar por mim como Passos Nerds em tudo que é rede, vocês me acham. Cara, o Demais. perfil do Bruno no TikTok é uma delícia. Sério, sério. Eu frequentemente fico, assim, salvando os vídeos pra voltar e ver mais tarde, porque às vezes onde eu tô não dá pra, tipo, dar toda a atenção que eu preciso dar e tal, depois eu volto. Os vídeos que você faz compartilhando as suas coleções, cara, eu fico pra morrer. São uns negócios incríveis. A coleção é meu xodó. Olha só, eu preciso entrar ainda no TikTok, sou velho, né? E aí eu ainda não consegui nem ter a rede social aqui ainda, então, né? Mas vou fazer, vou lá, vou entrar e vou seguir o Bruno, vou fazer isso só pra seguir o Bruno.
É isso, meus amigos. Lembrando, né, que nós vamos dar spoiler, né, sobre o Tic Tic Boom. E por isso, caso você não tenha visto o filme, que está disponível, né, na Netflix, corre lá pra ver e depois você volta aqui pra ouvir esse papo que promete. Mas se você não liga pra isso, pega então na nossa mão e vem, que a gente tem muita coisa pra falar sobre o filme. Vamos bater esse papo então logo depois do Panorama. Panorama. Dani, entre cantar, dançar, interpretar, qual seria a sua função num musical? Olha, sei lá, eu acho que seria, sei lá, escrever mesmo, né? Que eu sei fazer, escrever um roteiro, de repente, quem sabe. Uhum. Talvez acho que a parte de, como chama, cenografia, né? De pensar no legal. cenário deve ser interessante, não sei, quem sabe. Você já se arriscou a escrever música, Dani? Nenhuma que eu tenha coragem de mostrar para pessoas, né? Já. Mas já? Verdade? Já. Não é nem música direto, não, mas adaptação. Sabe quando você pega, tipo, uma música que já existe, você faz em outra língua? É isso aí. Ah, olha aí. Se a gente tiver mais apoiador no Cinemação, isso pode ser um prêmio, a gente fazer uma live, né? E aí você declama sua música. Pode ser. É aquilo, né? Pagando bem, que mal, tá? Brincadeira. Muito bem, meus amigos, olha só, a gente tá aqui, né, nesse podcast, esse é o antepenúltimo podcast do ano, a gente tem esse, tem mais um, né, que é o penúltimo, e aí o último a gente encerra essa temporada 2021, e aí a gente tira aquelas férias pra organizar, né, como que vai ser o podcast no próximo ano. Então esse é o momento pra vocês mandarem suas sugestões, as dicas, as críticas, né, o que você gostaria que a gente melhorasse nesse podcast, é essa hora. E para fazer isso, você pode acessar, né, o nosso site, o cinemação.com. Lá você vai encontrar um post desse podcast e lá dentro tem a área de comentários. Então basta você ir lá e escrever pra gente, falar o que você acha, o que você quer e tal. Se você não quer deixar nesse espaço de comentários, a outra maneira é você mandar um e-mail pra gente, né? No contato@cinemação.com, você pega e manda esse seu feedback aí, e aí a gente vai conseguir saber onde que a gente tá acertando, onde que a gente tá errando, o que a gente pode fazer de melhor pro próximo ano. Esse é o momento, ó. A gente tá chegando no final das gravações aqui de 2021. Vamos voltar em 2022 cheio de gás aí para fazer um monte de podcast para vocês, então mande seu comentário. Além disso, fica o convite para vocês continuarem acessando o nosso site, o cinemação.com, o site de cinema onde a gente tem muita coisa publicada lá e o site não para, tá? Vai continuar saindo um monte de artigo, um monte de notícia, trailer, crítica, análise, dica. Tem muita coisa legal dentro do site, ele não para o ano inteiro funcionando e é lá que você vai encontrar tudo, né, que envolve aí o audiovisual e o cinema. Então fica esses convites para vocês aí. Agora, o nosso podcast é muito importante também você acompanhar, adicionar o nosso podcast dentro da sua plataforma de áudio preferida, porque a gente vai sair de férias e aí quando a gente voltar, você adicionando a gente, você vai receber a notificação, né, de quando a gente voltou. Vai aparecer logo o primeiro podcast lá do ano que vem e tal, você vai receber o nosso episódio já de cara. Então, para fazer isso, você pode seguir a gente no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer. De todas essas maneiras você vai ser notificado e aí você vai receber sempre um aviso, né, de quando tiver um episódio novo no ar. Por fim, mas não menos importante, porque isso é muito importante também, fica esse convite de apoio ao Cinemação como um todo, né? Então, se a gente tá deixando aqui essa brecha aqui, vamos ver se a gente consegue convencer o Dani, mas de repente, quando a gente tiver um número grande aí de apoiadores, de repente fica aí esse convite pro Dani declamar uma música que ele mesmo vai escrever de próprio punho, né? E aí ele fala pra gente, mas para isso você precisa contribuir com o Cinemação e para fazer isso você pode acessar o cinemação.com/contribua
e aí lá você vai ver todas as plataformas de financiamento que a gente faz parte, e lá também você pode ver quais são os nossos próximos passos, né? O que a gente pretende fazer, quais são nossas metas, tá tudo lá discriminado, você vai poder ver e contribuir com o Cinemação. Se você quiser contribuir de uma forma única, nós oferecemos o Pix do Cinemação, que é o nosso e-mail, contato@cinemação.com, e dessa forma você ajuda o Cinemação da mesma maneira. Vale ressaltar que toda contribuição é uma forma de incentivar e manter esse conteúdo ativo, então se você gostou, considere apoiar, e lembrando também que agora no final do ano todos os nossos apoiadores vão receber presentes do Cinemação. A gente está preparando um presente especial para todo mundo e só recebe quem contribuiu com o Cinemação durante o ano. Então vai lá, venha fazer parte aí dessa família que a gente está criando aqui, que é essa família do Cinemação. Presente, inclusive, muito mais legal do que qualquer declamação de música adaptada. É verdade. Só pra deixar claro. É verdade, eu tenho que concordar. Sim. Chegando aqui nos comentários, o William Saito, que sempre comenta também, que é nosso ouvinte aí, tá sempre de olho nos podcasts, ele comentou no 440, que a gente falou do Marighella, né? E ele falou assim: olá, gente boa, primeiramente gostaria de dizer que Marighella marcou meu retorno a uma sala de cinema. Foi reconfortante sentir aos poucos aqueles rituais, como comprar ingresso, comprar pipoca, entrar na fila, sentar e se acomodar na poltrona. Esperar apagar as luzes, e eu imaginava que seria uma sessão tranquila, com poucas pessoas, ainda mais se tratando de um filme brasileiro e tendo o filme da Marvel em cartaz. A minha surpresa foi que a sessão estava lotada, isso mesmo, sessão lotada, Olha com aí. direito a aplausos no final. Olha aí, Filme brasileiro, né? É isso aí mesmo, que bom, né? que bom. Confesso que não consegui relaxar no início por causa dessa situação, ecos da pandemia, toda hora vinha a palavra aglomeração na minha cabeça, mas aos poucos fui fazendo aquela imersão que só uma sala de cinema nos proporciona. E também fiquei feliz que um filme brasileiro esteja atraindo interesse. Demais. Sobre esse episódio, gostaria de dizer que entendi as inúmeras críticas feitas por vocês. Algumas concordei, algumas aprendi, outras aceitei. Mas que no final, o que marcou foi: o filme é mal dirigido, mal interpretado, mal fotografado, mal contextualizado, mas é válido assistir. Tive que ouvir de novo para que eu pudesse pescar as qualidades que foram destacadas, porque eu já não me lembrava mais. Achei maravilhoso. Só quem ouviu o episódio vai saber, né, do que a gente tá falando. Sim. E ele só finaliza com uma coisa bem interessante. Ele fala assim: e como eu curto fazer trilhas, adorei saber que o Rafael, sendo curitibano como eu, tem a consciência de não produzir lixo na natureza. Nas trilhas que faço, sempre levo sacos para recolher lixo que algum ser humano deixou pelo caminho, e fiquei feliz também que ele votou na Érica Malunguinho. Ela também teve meu voto. Olha aí, Maravilhoso. Aquele ainda... conhecendo os eleitores da Érica Malunguinho. É, muito massa, muito massa. Ou seja, a gente só tem ouvinte comunista. Comunista! Cara, que demais. Eu gostei muito desse comentário do William, porque passa por algumas coisas, né? Uma delas é justamente esses ecos da pandemia que ele falou, que é algo que a gente ainda vai ver muito, né? É a saúde mental. A gente pode estar passando por ela pode estar sendo amenizada agora, mas tem esse lado mental de preocupação e tal, que a gente precisa se tratar. Então, por isso, fica uma recomendação também para que todo mundo busque se tratar mesmo, sabe? Vai atrás de um psicólogo, conversa, tenta fazer uma terapia, esporte, tudo isso é importante porque te ajuda a ficar mais saudável mentalmente. E esse lance que ele falou também, sobre o lance das trilhas e tal, é isso, gente, a gente precisa cuidar, é isso, é cuidar da gente, é cuidar do planeta, é a gente se cuidar, né, a gente precisa mesmo se cuidar, porque tudo isso passa, né, e a gente precisa fazer o possível para que passe da maneira mais saudável e da maior qualidade possível. In the blue silver chromium diner, on the green, purple, yellow, red stools, sit the fools,
Chegava à Netflix no dia 12 de novembro de 2021 o filme Tic Tic Boom, estreou na direção o Lin-Manuel Miranda e estrelado pelo Andrew Garfield, o filme que conta a história do Jonathan Larson. Que no filme a gente vê ali que ele está prestes a completar 30 anos e ele se vê pressionado a criar um musical incrível para Broadway e assim finalmente ser reconhecido pelo seu enorme talento como compositor. Assim como outros filmes da Netflix, a gente não tem os números exatos, né, de orçamento, arrecadação e tal, tudo isso sempre fica muito guardadinho, a Netflix não revela muito isso, mas o que sabemos um pouco sobre o filme, a história, né, por trás do filme ali. Primeiro é que a gente sabe que em 2016 a produtora Julie Oh, ela manda um e-mail pro Lin-Manuel Miranda, fala que conseguiu os direitos de Tic Tic Boom pro cinema e o Lin imediatamente, sem pensar, já disse que ele topa fazer o projeto, que ele quer ser o diretor, ele quer estar envolvido nesse projeto de alguma maneira e ele acaba se tornando também um dos produtores do filme, né? E as filmagens começam em março de 2020, 4 anos depois dessa primeira conversa que eles tiveram, isso porque o Lin-Manuel Miranda estava envolvido, né, com Hamilton, com outros projetos e tudo mais, então eles deixaram mais pra frente. E aí, em março de 2020, eles começam as gravações, mas a gente sabe o que aconteceu em março de 2020, né? Uma tal de pandemia chegou no mundo e congelou tudo. Então, eles tiveram que interromper as gravações ali por abril, mais ou menos, de 2020. A produção acabou sendo retomada em outubro de 2020, já com as devidas restrições e tal. E aí, as filmagens foram oficialmente finalizadas no dia 29 de novembro de 2020. Em 2021, o Lin ainda reuniu ali alguns atores e tal, fizeram algumas refilmagens ali por junho, mais ou menos, e o filme efetivamente foi lançado em novembro desse ano. Então essa história por trás ali, né, uma breve história por trás de Tic Tic Boom, mas a gente tem esses dois pilares aí, esses dois nomes fortes que encabeçam aí o filme, que é o Miranda, que é o Garfield, mas a ficha técnica tá recheada de nomes interessantes, né? Tá, e uns nomes bem conectados, assim, né? Até com os musicais, né? Uhum. A gente tem, por exemplo, o roteiro é do Steven Levinson. O Steven Levinson fez o roteiro do Dear Evan Hansen, que, né, o querido Evan Hansen, que também é uma adaptação de musical da Broadway, né? Ele fez um filme / peça de teatro chamado If I Forget, que ele também escreveu a adaptação e tudo mais. E ele fez uma minissérie, acho que é da Fox ou do FX, enfim, chamada Fosse Verdon, que é uma minissérie que conta a história de um casal da época da Broadway, que era um diretor de teatro e uma dançarina, a Michelle Williams, né, que faz a dançarina, tá? É uma minissérie que foi elogiada na época que saiu. E o Steven Levinson, então, ele escreveu esses roteiros, né? A fotografia do Tic Tic Boom é da Alice Brooks. A Alice Brooks fez a fotografia do In the Heights, que é, obviamente, a adaptação cinematográfica do musical do Lin-Manuel Miranda, né? Que saiu também recentemente. Então, e ela também fez, assim, outras, né, séries, tipo The Walking Dead, Home Before Dark, né, como fotógrafa, mas ela também, porque o In the Heights não é dirigido, né, pelo Lin-Manuel Miranda, mas é produzido por ele e, obviamente, baseado na obra dele. Então tem essa presença dele, obviamente, o tempo todo. O diretor do In the Heights é o John Chu, não é? Acho que sim. Que é o John M. Chu, né, que é um diretor. Por que eu tô citando ele? Porque na montagem tem dois nomes, né? Tem o Myron Kerstein, que fez o Podres de Ricos, que é do John Chu também, como montador, e também estava no Home Before Dark, que é essa série da mesma diretora de fotografia, né? Só que na montagem, além do Myron Kerstein, também tem um cara chamado Andrew Weisblum, que é um montador de filmes como Cisne Negro, Noé e Mãe, na parceria que ele tem aí com o Darren Aronofsky, e ele também é o montador de filmes como Fantástico Senhor Raposo, Moonrise Kingdom, Ilha dos Cachorros e A Crônica Francesa, recentemente, todos do Wes Anderson. Então ele trabalha com dois diretores bem grandes e ele tem um montador bem experiente, né? E depois a gente pode até falar sobre isso mais pra frente. No elenco, a gente tem, além do Andrew Garfield, que acho que dispensa apresentações, a gente tem a Alexandra Shipp, que muita gente deve lembrar como a Tempestade do X-Men, mas dos filmes mais recentes do X-Men. Tem o Robin De Jesus, que fez o The Boys in the Band, né, que é um musical também, né? Tem a Vanessa Hudgens, que todo mundo lembra do High School Musical. Se você não lembra do High School Musical,
tenho pena de você. Que tá muito bem no filme e tal, canta super, né? Tem o Joshua Henry, que canta no In the Heights e é um ator de musicais, pelo que eu entendi, né? Ele nem tem tantos filmes, mas ele tá muito nos musicais, que tá sempre cantando lá com o Andrew Garfield e com a Vanessa Hudgens, né? Nas cenas. Tem a MJ Rodriguez, que muita gente vai lembrar do Pose, né? E o Bradley Whitford. O Bradley Whitford é um ator que tá em muitos filmes, tipo The Handmaid's Tale, tá no The West Wing, na série The West Wing, no Corra. E é interessante porque ele faz um personagem que é o Stephen Sondheim, né? Que é o produtor fodão que o Jonathan Larson queria aprender com ele e tudo mais, que foi um dos maiores produtores da Broadway e que faleceu super recentemente, né? Esses dias aí. Ele veio a falecer, ele tava velhinho e tal e, enfim, não sei se ele... Espero que ele tenha visto, né, o Tic Tic Boom, quem sabe. Mas o fato é que, enfim, não deixa de ser curioso, né? Que ele tenha o timing, né? Dele ter ido justamente com essa homenagem que não deixa de ser pra ele também. Sim. Né? Ele viu o filme porque o Lin-Manuel Miranda tweetou falando sobre o Stephen Sondheim, e ele conta que aquela mensagem na secretária eletrônica no final do filme que o Larson escuta é a voz do próprio Sondheim, porque o Bradley Whitford tinha gravado e ele mandou pro Sondheim, que ele estava em contato com o Sondheim o tempo inteiro, e o Sondheim falou que gostou, mas que essa mensagem não soava como ele. E aí ele falou, posso reescrever? Aí ele mandou, meu Deus, vou ter uma coisa reescrita pelo Sondheim, que problema. Caraca, que legal. Aí reescreveu, mas como o Whitford já estava em outro trabalho, ele não tinha como voltar, aí o próprio Sondheim gravou, aquela é a voz do próprio. Na sequência de tweets, no dia que o Sondheim faleceu, o Lin-Manuel Miranda tweetou falando assim, futuros historiadores, o Stephen Sondheim era real. Ele escreveu Tony Maria, e Sweeney Todd, e Bob, e George Dott, e Fosca, e muito mais. Ele retuita um e-mail que ele recebeu do Sondheim. E o Sondheim fala, obrigado pela massagem no ego, digamos assim, pela massagem no meu espírito. Ele fala, é um aspecto da minha vida que eu tô muito orgulhoso. E eu sinto como se eu tivesse pago o Oscar parcialmente. Pelo menos. Ele já fala de Oscar. E foi o Lin muito fofo isso. Não foi? Porra. O Lin falou que escreveu pra ele, dizendo que as orelhas dele deviam estar queimando das infinitas gentilezas que ele devia estar ouvindo de tanto de gerações que ele foi mentor, né, que ele ajudou. E ele fala, você pagou de volta o Oscar Hammerstein mais de 1000 vezes. Caraca, que demais. E ó, eu acho que vale também uma menção nessa ficha técnica da Julie Larson, né, que é produtora executiva do filme e é irmã do Jonathan Larson, que é a pessoa, né, o biografado aqui no caso. E isso é uma coisa que eu acho que a gente começa a observar nesse filme, e aí que tem o DNA do Lin, tem o DNA do próprio Jonathan e tal, que é isso, né? O Lin, ele busca pessoas que trabalharam com o Larson para trazer para o filme, que trabalharam inclusive em Rent também, e ele tem essa vontade de trazer essas pessoas justamente para já trazer essa coisa, esse sentimento pessoal, essa familiaridade para dentro do projeto. E aí é uma coisa engraçada porque ser ele a pessoa que faz o filme do Jonathan Larson já é de uma familiaridade assim inacreditável, né? Rent foi uma coisa muito marcante na vida do Lin-Manuel Miranda. Ele assistiu quando ele era adolescente. Falou quando ele tinha 15 anos, eu acho. 15, né? Uma coisa assim. Ele era adolescente e foi uma coisa que fez ele perceber que musical não precisa ser só sobre grandes feitos e grandes momentos da humanidade, grandes pessoas. Pode ser sobre pessoas que você vê na rua. Pode ser sobre o ser humano comum. Olha a influência disso no trabalho dele, saca? Como o próprio In the Heights. O que eu acho incrível no Rent e também agora no Tic Tic Boom, que eu nunca tinha ouvido, né, não conhecia, é justamente isso. É uma narrativa super pessoal, mas ao mesmo tempo são músicas e temas com os quais todo mundo se identifica. E a música em si, a gente precisa lembrar que a época em que Rent foi escrito e Tic Tic Boom foi escrito era um período que a gente chama da Era de Ouro da Broadway, né? Em que tudo eram umas produções gigantescas, com umas orquestras fenomenais, com tipo o fantasma da ópera sendo a referência. E aí a produção é super mais quase... Não é que seja
caseira, mas é quase como se fosse isso. Então, assim, o figurino em Rent é um figurino de gente normal. Não, e, inclusive, era uma produção muito branca também, né, Nádia? As produções da Broadway, de modo geral, eram muito brancas, muito heterossexuais, assim. Exato, é. Da porta pra fora, porque, né, a gente sabe que não é tanto assim. Mas era uma manutenção do status quo, né, do padrão de normalidade, por assim dizer. Então, o Jonathan Larson, ele foi muito avant-garde nesse sentido. Porque ele dizia, não, a gente precisa das nossas histórias, as histórias da gente, das pessoas que existem aqui, né? E entrando em Tick, Tick, Boom, o primeiro número musical, né, que é quando ele começa a contar do como o tempo tá correndo pra ele, cara, que pessoa na faixa dos 30, né, nunca pensou sobre isso, de tipo, brother, o que eu tô deixando de legado? O que tá ficando do que eu posso oferecer e tal? Como as pessoas vão lembrar de mim, né? E a gente precisa lembrar que, assim, hoje em dia, ok, a faixa dos 30 são os novos 20, né? Os 40 são os novos 30 hoje. Mas nos anos 90, e ainda mais nos círculos em que ele transitava, 30 anos era tipo, você é um full-on adulto, e muita gente não chegava aos 30 porque a gente tava aí com o auge da crise da AIDS e tal. Exato. Então era muita gente morrendo cedo, né? Então eu tenho uma paixão por Rent, que é assim, um negócio fenomenal, e agora Tick, Tick, Boom tomou também esse espaço no meu coração, porque é muito pessoal, e é muito gostoso de saber que não é só nosso, sabe? Que as outras pessoas passam pela mesma coisa. Não, e eu vi esse lance do Lin-Manuel Miranda falando sobre Rent, e ele fala que quando ele assistiu, uma das coisas que justamente chamou a atenção dele era isso, era como era algo palpável, assim, tanto que foi algo que ele viu e estimulou ele a pensar, pô, eu posso escrever de repente um musical, entendeu? Também. Sim. Porque ele olhou aquilo ali, ele viu muita diversidade, ele, né, como um latino, né, assim, ele olhou aquilo e falou, pô, tem muita diversidade, as músicas também eram músicas muito diferentes, muito pautada também em rock e tal, tanto que tem essa história, né, de que Rent veio, na verdade, depois, né, ele veio um pouco mais pra frente, mas a gente tem essa história de que o Jonathan Larson fazia esses monólogos de rock, e ele faz esse monólogo chamado 3090, que é justamente a música que abre o filme, e que é justamente essa ideia do estou chegando aos 30 nos anos 90. E aí ele faz esse monólogo, depois eles renomeiam, né, esse monólogo para Borrowed Days, e aí depois eles finalmente trocam o título desse monólogo aí e tal para Tick, Tick, Boom. Então a música que abre o filme é justamente a música que vai dar origem ao título do filme, né? A obra que está sendo central ali. E aí isso é muito legal, porque quando eu tava falando pra vocês sobre essa questão da familiaridade, o Lin-Manuel Miranda, ele é um filhote da Broadway, né? Ele tem esse lance de trazer essa diversidade, de trazer uma música muito moderna e tal, muito diferente do que aqueles clássicos que a gente vê da Broadway e tal, e quebrar um pouco dessas barreiras, né, que muitas vezes a gente vê esse showbiz realmente quadradão em volta daquilo, né? Tem até uma entrevista que ele deu que ele falou que o pessoal na montagem tava com uma amiga dele que sempre tá junto e tal, que conhecia ele desde sempre, e quando quando tem aquela cena, né, acho que mais no final até, que é o Andrew Garfield deitado na cama, aquele quarto bagunçado e um teclado, né, e tal, ela fala assim, gente, isso aqui é o seu quarto quando você tinha a idade dele, né, quando tinha 20 e poucos anos. Então é isso, assim, ele teve essa vida desse jeitão que meio que é um pouco um padrão de muita gente, né, que hoje faz muito sucesso ou em Hollywood ou na Broadway ou nos dois, né, como o caso dele. Que é chegar com 20 e poucos anos, morar num lugar, né, mais barato possível em Nova York, que com certeza vai ser uma espelunca, porque Nova York é uma cidade super cara, e, né, ter que, enfim, viver essa vida de tentar fazer teste, fazer, né, sofrer um monte até conseguir o seu lugar ao sol e tal, né. I feel bad that you feel bad about me feeling bad about you feeling bad about what I said about what you said about me not being able to share a feeling. Mas tem uma coisa que eu até comentei, eu que escrevi, né, na crítica no site, que eu achei muito interessante. Tem vários momentos em que ele cita o musical Cats, né, assim.
E tem muito a ver porque, assim, querendo ou não, o Cats representa justamente quase que o oposto do Jonathan do Larson, né? Foi o Cats que meio que inaugurou a ideia do musical, produção bizarramente cara, de grandiosa e, né, muito quase que, sei lá, não sei se épico seria a melhor palavra, né? Mas de grande orçamento. E o Cats simboliza isso, né? Assim, Cats tem mais uma coisa que é interessante, assim, nessa contraposição, que é Cats não tem conteúdo. E eu digo isso como fã de Cats. Cats não tem história. O rolê todo de Cats é, vou pegar aqui esse livro de poemas sobre gatos e vou adaptar pra um musical. E eu vou mais ou menos inventar aqui uma história de como é que esse negócio funciona e tal. Mas assim, ele não tem uma mensagem, uma coisa que ele quer passar. Ele até com a Grisabella consegue ter uma mensagem, mas esse não era o objetivo de Cats. Cats começou como, vamos fazer um musical de gato, sabe? Tipo, começou como uma ideia muito louca. E as criações do Jonathan Larson era o sentido oposto, né? Era tipo, pô, vamos contar de como é a vida das pessoas comuns, né? Então é muito legal pensar nessa justaposição dos dois. Então eu achei isso muito interessante. Sei lá, o que eu pensei quando eu vi, claro que com certeza o Lin estava querendo comentar sobre isso, sobre o musical da Broadway em si, mas mesmo que ele não queira, ele acaba lembrando pra gente do musical do cinema, né? Do Cats no cinema, que saiu também faz, sei lá, 2 anos, não sei, que é um horror, né? Tem o maior vexame dos últimos tempos no cinema por vários motivos, em termos de, sei lá, expectativa e o que resultou, em termos de premiação, de bilheteria e de, obviamente, resultado final da crítica e tal. O pensamento que eu tive foi assim, olha que louco, porque o Cats, ele tem, tipo, todas as escolhas erradas, né, e ele não consegue, ele é um símbolo máximo de como não é possível sempre você transferir uma obra do musical, né, uma obra teatral, para o cinema. E o que o Lin está fazendo aqui com o Tic Tic Boom, eu acho que é justamente um caminho muito, muito feliz e muito bacana dessa transposição, né? Porque a forma como ele faz de você colocar a peça acontecendo, a apresentação do Tic Tic Boom no teatro, contrapondo com as, né, obviamente, as cenas que são de músicas e esses cortes, então você está sempre indo e voltando, eles cantando num musical tradicional, digamos assim, que as pessoas param o que estão fazendo para cantar, né, dentro daquele universo em que eles estão, mas ele alternar com a peça e junto com isso ele ter os momentos em que ele apresenta no começo Jonathan Larson com aquelas câmeras, né, com aquela fingindo, né, ser uma câmera filmada em VHS, típica da época e tal. Eu acho que assim são escolhas muito, muito felizes de como você pode adaptar um musical, que às vezes é difícil, porque acho que se você olhar a princípio pro Tic Tic Boom como um musical, que é basicamente um grande, né, o cara falando da vida dele, seria, imagino que seja um desafio para muita gente, né, olhar, se a gente não tivesse o filme, é difícil de visualizar, e acho que ele consegue fazer isso de maneira muito feliz e muito cinematográfica, então, ou seja, ele consegue, né, fazer o salto do palco pro cinema de uma maneira extremamente faz sentido e tem um porquê, né? E eu acho que é isso que é o grande desafio de muitas adaptações de musical. Muitas delas se preocupam só em contar a história, mas não conseguem encontrar qual que é o eixo que você desloca para ir pro audiovisual. Porque se for só uma transposição, né, sem nenhuma mudança e tal, ele fica sem um porquê. Na maioria das vezes são filmes medianos, filmes ok, né? E alguns deles horríveis como o Cats, né? Até como a gente falou no podcast de Hamilton, né? Já que era para filmar a peça, que traga um pouco da linguagem audiovisual, cinematográfica, para realçar as emoções dos momentos da história. Então não é só filmar, então escolhas que eles tiveram de ângulos de câmera, de close em momentos certos, tudo isso trouxe mais à vida as emoções da peça. E o Lin entendeu muito bem isso aqui. O que ele tem que espelhar da peça é como principalmente o Larson era como pessoa, como ele se sentia em cada momento, como cada coisa representou para ele, e nisso ele mandou muito bem. Ao jeito que ele mescla os acontecimentos da vida real com ele contando no próprio musical, encaixa muito bem, não é gratuito, não tá lá só com muleta, saca? Tipo, ele vai contar aqui só pra gente entender. Não, as duas partes conversam o tempo inteiro, as duas crescem, seja em drama, seja em humor, e fica delicioso de acompanhar. O filme é muito dinâmico, o filme nunca perde
o ritmo. Uhum. Exato. E aí eu acho que isso é uma coisa legal também, é justamente essas transições, né, pras músicas, elas são muito bem feitas porque elas são naturais. E eu acho que a decisão que ele tomou, e isso fica muito claro também no começo, é que como ele tá contando a história de um compositor, de um cara super criativo, muitas vezes ele encaixa os números musicais como se fosse ecos da cabeça do próprio Jonathan, né? Uhum. Então tem vários momentos que a música entra e é uma música escrita pelo Jonathan, interpretada pelo Jonathan, e eu tô falando do Jonathan real, tipo, tem você caçar e jogar Jonathan Larson lá dentro do YouTube, você vai ver vários vídeos dele cantando e tal, e ele fazia essas interpretações e tal. Então, assim, essa ideia de você trazer a parte musical como quase uma extensão do personagem é muito feliz, porque é isso, é um cara musical, é um cara que pensa música, que vive música, que tá pensando toda hora no ritmo e tal. Então essas introduções, tipo o próprio o tic-tic que vai passando, né, durante o filme, é uma coisa que remete sim à parte do relógio, do passar do tempo, mas é também aquela coisa batida e ritmada que é o que o compositor também precisa, né? Ele precisa desse ritmo para ir fazendo as composições. Toda essa parte é uma coisa muito feliz que o Lin decidiu fazer, né? E por que até que eu falo que ele decidiu fazer? Porque ele tá aqui como um dos produtores do filme e ele dirige. Aí a gente passa pelo Levinson, que é o roteirista. O Levinson, ele já tinha feito um trabalho anterior com um musical, que não foi lá, tipo, uma coisa, nossa, extraordinária e tal, mas ele tinha experiência. E aí eu vendo aqui umas entrevistas do Levinson, ele fala que quando ele teve a primeira conversa com o Lin-Manuel Miranda, o Lin virou pra ele e falou assim, cara, a gente precisa contar, e a história do filme vai ser uma comemoração, uma celebração da vida do Jonathan Larson, entende? Então, a gente não vai ficar preso à parte da morte dele e tudo mais, da frustração, né, de que ele morreu antes da estreia de Rent e tudo mais. Vamos celebrar, porque ele era um cara muito feliz, era um cara que sorria, brincava o tempo todo e tal. E aí entra uma coisa que a gente até falou em Hamilton, que é essa parte CDF do Lin-Manuel Miranda, que ele acaba contagiando a equipe inteira a ser CDF, né? Porque o Levinson, ele fala que ele teve que pegar todo o material base do musical Tic Tic Boom de 2001 que tinha, então ele se debruçou naquilo, estudou. Depois ele e o Lin-Manuel Miranda foram numa biblioteca caçar registros e tal, e aí encontraram muitos arquivos, muitos registros pessoais ali do Jonathan, e aí se debruçaram naquilo e foram criando todas sabe, a linha de história e tudo mais. E aí entra também esse outro tempero no filme, que é justamente ele ter backstage ali, né, uma equipe de apoio de pessoas que estavam próximas, que trabalhavam em Rent, que trabalhavam com Larson, que estavam todos ali. Então a galera ia se envolvendo com aquilo. E aí tem até uma declaração muito interessante deles, que eles falam da Deborah Whitley, que era diretora de arte ali, e ela reproduziu o apartamento do Larson perfeitamente. E olha o nível de CDF do Lin-Manuel Miranda, porque eles encontraram uma fita do próprio Jonathan Larson, em que ele filma o apartamento inteiro dele, porque ele estava preocupado de ter um incêndio no apartamento, porque era um apartamento meio largado, né? E ele filmou o apartamento inteiro pra seguradora, entendeu? Não era uma filmagem, tipo, ele ficou filmando pra mostrar o apartamento pra seguradora. E eles encontraram essa fita. E essa fita foi base para que a Deborah Whitley ela conseguisse recriar o apartamento, e cada coisa que tem no apartamento era exatamente o que tinha no apartamento do Jonathan Larson. Cada livro, cada posição, ela conseguiu refazer o negócio inteiro. Então, assim, o Levinson, como roteirista, já tinha uma experiência, mas, cara, ele caiu ali na mão, né, de um Lin-Manuel Miranda, que é esse CDF, um cara que já tem no seu DNA contar histórias de pessoas que às vezes vão sendo esquecidas com o tempo, né, e ele se debruça na história daquela pessoa e vai tirando detalhes
detalhes, que daí esse roteiro do Levinson ganhou um nível de detalhamento, de emoção e tal, que ficou delicioso de assistir em tela, entendeu? Vocês estavam falando do quão um nerd, né, quão CDF o Lin é e quão obcecado por Rent ele é, e o Dani tava falando da linguagem de audiovisual que ele optou por usar, com a coisa de filmar um pouco como se fosse com a câmera dos anos 90 e tal. E uma coisa que eu reparei por causa da minha obsessão com Rent é que o filme faz referência a Rent o tempo todo. Sim. Assim, pequenas expressões, pequenas frases, um apelido e tal. E a própria coisa da câmera dos anos 90, isso é uma coisa que é muito presente na adaptação do Rent pro cinema. Porque o Mark é um cinematografista, o Mark é um dos personagens, né, do Rent. E aí ele tá o tempo todo filmando todo mundo. Então o filme traz esses pequenos inserts de, tipo, o que o Mark andou filmando da galera e tal. E assim, o meu coração de fã de Rent ficou muito feliz de ver essas pequenas referências. Tem uma hora que o Jonathan Larson chama, o amigo dele que, entre aspas, se vendeu e foi trabalhar com advertising. Mike? Talvez? Michael. Michael. Ele chama o Michael de Pookie, que é o apelido que o Mark avisa pra Joanne, que é a namorada da Maureen, que é a ex dele, que, tipo, quando começar a dar merda no relacionamento delas, ela vai chamar ela de Pookie. E aí eu fiquei, ué, chamou assim? O quê? Tipo, foi um pequeno easter egg. Tem várias frasezinhas soltas ao longo da parada, e eu acho que isso, em alguma medida, é também o Lin falando da experiência dele enquanto criador de musicais e tal, do quanto da nossa própria experiência a gente acaba trazendo também para as coisas que a gente cria, né? O quanto do nosso mundo real a gente insere nas nossas obras de ficção. E eu achei isso uma coisa muito bacana. Esses detalhes, assim, são realmente deliciosos de você ir percebendo ao longo do filme, né? Tem aquela cena de quando eles vão até o apartamento do Mike, e aí ele é apresentado ao apartamento do Mike. Nossa, eu achei tão legal ele fazer aquelas transições de cena, né? Entre eles estarem no apartamento velho, estar no apartamento novo. E aí, o apartamento novo, ele ganha, inclusive na parte de fotografia, porque ele é todo iluminado, ele é branco e tal, mas ele dá uma retardada ali na filmagem, eles ficam leves e eles flutuam em cena, sabe? E aí eu fiquei tentando observar justamente a boca, porque eles estão cantando, né? E aí eu falei, bom, se a cena toda tá em slow motion, assim, pra dar essa coisa flutuante, assim, talvez a boca não esteja conectada. E aí ele é tão inteligente, porque em vários momentos os personagens estão meio de lado, eles estão meio de costas, então você não vê direito a boca enquanto eles cantam, sabe? E aí essa sensação de leveza faz todo sentido ali, sabe? De leveza, de sonho e tal. Então são detalhezinhos de filmagem, de técnicas que dão essa camada pro filme que é incrível. E a gente tava falando do como ele tá o tempo todo pensando, né, musicalmente, pensando na criação e tal. Uma das minhas cenas favoritas desse filme foi uma cena em que tá o Jonathan discutindo com a Susan, né? E a gente vê ele cantando, apresentando uma música que claramente é uma referência a essa briga. E aí volta pra cena deles brigando. E a Susan fala, você tá pensando em como transformar isso em música, não tá? E, tipo, eu imagino que seja muito isso, assim, né? Tipo, às vezes, no meio de uma situação que não é a situação em que você quer desconectar e pensar em outra coisa, te vem uma ideia e aí você fica, tipo, obcecado com ela e não consegue romper dela, e o quanto isso deve ser estressante pra quem tá do outro lado. Exato. Mas eu achei incrível, assim. É um filme que fala muito, de novo, com todo mundo que trabalha com criação e tal. A gente se reconhece muito no rolê. Eu amei demais. Locker room, why won't Susan answer my calls? Sweat, wet echo, smell, hell, rap.
Pump up the volume, hot, wet, hot. Eu pensei muito no tema quando eu tava, né, vendo, até porque eu não sabia de nada, assim, confesso que eu não sou uma pessoa que entende tanto de musicais, sabe, assim, conheci Jonathan Larson vendo esse filme e fiquei sabendo dos principais nomes, e obviamente que fui, né, associando com o Lin-Manuel Miranda e tal, mas quando eu tava vendo eu fiquei pensando muito nesses temas, porque é muito real essa coisa, o caso da própria namorada dele, né, de falar, não vai rolar eu ficar dançando aqui em Nova York, sabe? Então eu vou pra um lugar aqui perto e vou dar aula, tô com uma oportunidade legal. E é uma carreira super bacana, né? Você é uma pessoa professora de dança, provavelmente num lugar legal. O próprio amigo dele, né? Eu até tenho umas broncas com isso, tipo... Mas eu sei que é do personagem mais, mas assim... Porque ele, quando tá o Larson brigando com o Michael, ele fala assim, você se vendeu pro sistema. Aí eu falei, amigo, você tá indo pra Broadway, que luta contra o sistema que você tá propondo? Nenhuma, né? Tipo, você tá querendo entrar num outro sistema, né? Então, mas eu entendo perfeitamente que o personagem tá, tipo, naquela coisa de, cara, eu quero ser o fodão, e ele provavelmente tinha noção da capacidade dele e sabia do potencial dele, mas é compreensível também que o outro fale, cara... Sabe, eu sou só um ator aqui, não vai rolar, eu vou trabalhar nessa corporação e tal, né? Esses temas são interessantes justamente para se discutir e tudo mais, né? Mas enfim, uma coisa que eu acho muito legal também, das minhas cenas musicais preferidas, que eu mais me achei bonita e mais, sei lá, até pela montagem, por tudo e pela música, na apresentação, né, entre aspas, do Superbia, a Vanessa Hudgens canta e eles alternam porque ele, na verdade, tá vendo a namorada dele cantar, né, que não é, né, que é a personagem da Alexandra Shipp. Eu achei linda essa cena, assim, linda. Mas eu fiquei sabendo que, tipo, pra quem é fã do Tic Tic Boom, a do Sunday é, tipo, um absurdo, né? É porque a do Sunday, na verdade, eu até vi uma declaração do Lin falando sobre essa cena, porque ele fez ali, na verdade, uma cena muito em homenagem ao próprio Jonathan, né? Porque as pessoas que estão ali naquela cena são pessoas que estão diretamente conectadas a musical. Inclusive, alguns dos atores ali são atores que estiveram em Rent, que estiveram em Tic Tic Boom e tal. O próprio Hamilton. Inclusive, o próprio Hamilton, exato. Daí ele fala isso, ele fala assim que a ideia dele, porque essa música que é cantada, Sunday, o Larson fez, ele só apresentava sozinho, né, nessas apresentações dele, ele com a banda dele e tal, era ele no piano cantando as músicas e tal. Então ele nunca teve a oportunidade de montar alguma coisa relacionada a essa música. E aí o Lin fala isso, ele fala, cara, eu queria pegar uma música que vinha de algo muito próximo dele, que tinha a ver com as frustrações dele, e aí mostrar que a partir disso ele teria algo mágico. Então ele pensou, qual seria o cenário mais absurdo, o cenário mais maravilhoso, mais mágico possível pro Larson? Seria ele expandir aquele lugar em que ele estava, rodeado de pessoas talentosas, cantando uma música dele, e que isso tivesse muito a ver, né, justamente com as criações dele. Então essa cena ficou muito icônica por isso, porque ela é a cena mais grandiosa, né? Sobe, eles mudam, até o take muda, assim, ganha uma textura, cai o Sunday, né? Escrito no meio da tela e tal, eles ficam numa posição, uma coisa muito teatral, né? E isso eu acho que é uma coisa que o Lin-Manuel Miranda faz muito bem, porque era o que eu tava falando antes, né? A ideia dele fazer essas transições, utilizando as músicas como esse respiro criativo do Larson, faz com que as músicas entrem em cena sempre de uma forma muito natural. Sim, a gente tava falando da cena do Moondance, né, do diner onde ele trabalhava, e eu tenho algumas curiosidades sobre esse diner e, de novo, sobre Rent, que é a grande obra, né, do Jonathan Larson, né, que todo mundo conhece. A primeira de todas é que estão na cena o Roger, do Rent, que é o Adam Pascal, que... Alerta de spoiler, não sei se pode falar sobre Hawkeye. Pode. Não, sobre Hawkeye. Pode tudo, aqui pra tudo. O Roger, do Rent, é um dos caras que tá cantando a voz principal na cena do musical no Hawkeye. Ele é o Adam Pascal, é o nome do ator. E quando a gente tava assistindo o Hawkeye, começou, né, o episódio e tal, a voz do Adam Pascal é muito específica.
E aí ele entrou no negócio, eu, meu Deus do céu! Let Pascal! Deu um berro. O Rafael me deu uma bronca, que eu tava gritando, mas eu tava, tipo, surtada, porque, assim, esse homem foi o meu crush da Broadway durante muito tempo. Só não fui eu que dei a bronca, tá? Não, o Rafael é o meu marido. Então, assim, ele tá o cara que fez a Angel, que é uma personagem que é... Não fica muito claro se ela é travesti ou se é um transexual, mas que, tipo, não tinha como ter acesso às coisas pra fazer a transição e tal, também no Rent, que é um dos personagens mais lindos já escritos. E no Moondance, o Jesse L. Martin, que hoje em dia faz o papel do pai adotivo do Barry Allen na série do Flash, que fez o papel do Tom Collins no Rent, no cinema, ele foi meio que o aprendiz do Jonathan Larson como garçom, e o Jonathan Larson levou ele pra Broadway pra fazer Rent. Então, é um diner que é muito simbólico na história do Jonathan, também por causa disso. Porque ali ele conheceu um dos personagens principais da peça dele. E eu achei muito, muito bonitinho também nessa cena, que tem a Angelica e a Eliza, né, do Hamilton. Elas estão ali sentadas no diner, e elas fazem a pose, né, das irmãs. E eu achei isso tão fofo. Porque é só uma referência. É só uma mini referência, quem sabe. Mas foi tão bonitinho. Eu fiquei tipo... E, um outro detalhe, o último detalhe dessa cena. A galera do Rent tá com a roupa dos personagens na peça. Então o Roger tá vestido de Roger. Eu fiquei tipo... não acredito. Foi incrível. Exato, Inclusive, a participação do Derek Trotter, que é aquele rapper, né, que aparece numa câmera também antiga e tal, e ele tá cantando um rap ali, né, vocês lembram disso? Quando ele tá indo pela primeira vez lá fazer os ensaios, né? Essa cena do Derek, o Lin falou o seguinte, que esse rap foi escrito pelo Larson. E o Larson fazia interpretação desse rap nas cenas dele, mas era um pouco triste, porque ele não era rapper. Então ele realmente colocava um bonezinho rosa assim meio de lado, e aí na cabeça do Larson, ele era um rapper, entendeu? Então tipo, se ele era um rapper e ele cantava um rap, então como que ele vai colocar isso no filme pra demonstrar que o Larson se sentia um verdadeiro rapper? O que o Lin fez? Convida o Derek Trotter, que é um dos maiores rappers hoje nos Estados Unidos, fala assim, viu, vem aqui, você vai fazer o rap. Então ele pega uma figura que é conhecida já nacionalmente, internacionalmente do rap, e fala, esse cara vai interpretar a música do Larson. Então ele faz essa brincadeira justamente trazendo a música como essa expressão do pensamento do Larson. Sim. E é tão lindo, né? Você vê o Lin com esse tipo de... nerdice. De nerdice, mas de carinho, de cuidado também. Porque a gente percebe claramente que ele tá querendo contar uma história de um ídolo dele, entendeu? E ele vai ter todo o cuidado possível com esse cara. E eu acho que essas escolhas, elas justamente, elas mostram o quanto que o Lin sabe fazer boas escolhas e entende que na hora de você ir da peça pro cinema, né, do teatro pra tela, você pode e deve, né, fazer essas mudanças, porque é aí que o cinema permite, né? Tipo, o cinema permite essas coisas e tal, né? E teve muita gente que criticou, sei lá, que falou dos efeitos, acho, dessa cena da música Sunday, né? Sei lá, como se fosse, porque são efeitos especiais meio que tiram e tal. Mas eu achei que não, que é justamente o que deixa bonito. Com certeza foi pra isso que fizeram, né? De um jeito bem teatral e bem... A cidade parece que é justamente um cenário de teatro, né? Aquela cidade de papelão, né? Que te permite ir pro âmbito do teatro. Então eu achei muito legal nessa cena, assim. E assim, repito, eu vendo esse filme... Eu não conhecia nada, não conhecia as músicas e tal. E eu vi e falei, cara, que lindo isso, sabe? E saber dessas coisas, dessas escolhas, tanto nesse quanto que o Rafa falou do rap, fazem muito sentido, assim. Eu acho que é muito, sabe assim, muito, muito simbólico que o Lin saiba justamente isso, assim, sabe? Saiba, porque, sei lá, ele poderia muito bem, por ser da Broadway, né, essencialmente, fazer uma direção que reproduzisse, né? E aí quando ele vai da mera reprodução para escolhas que mudam, mas que ao mesmo tempo transformam tudo em homenagem, transformam tudo em
em algo a mais, isso que eu acho que é o mais interessante desse filme, sabe? Tipo, é saber, é uma aula de como passar um musical pra tela grande, sabe? Passar um musical, mesmo que a gente tenha visto em casa, mas passar um musical pro audiovisual, assim, eu acho sensacional. Não, e como é um filme que tem essa coisa de celebrar a vida do Jonathan Larson, tem a intenção de celebrar a arte, de celebrar a perseverança, o ar do filme é um ar muito positivo, é um ar muito alegre, sabe? Assim, ele, lógico, né? Ele tem os seus pontos ali de drama e tudo mais, e aí eu acho que a gente pode inclusive ver, não sei como a Netflix vai lidar com esse filme, mas o Andrew Garfield pra mim tá espetacular nesse filme, assim. O que ele fez, não só a caracterização, que ele tá muito parecido com o Larson, mas a voz é dele, ele canta, sabe? Não é dublado, é ele mesmo. E aí tem coisas ali, tipo uns detalhes, aqueles dramas entre ele e a Susan e tal, que cara, só ele com o olho marejado e, sabe, eles conversando, uma conversa tensa, e aí entra o detalhe que é dessa sensibilidade do Lin, que eu acho tão bonita com o Larson, sabe? Porque, por exemplo, uma das cenas mais pesadas ali é justamente o Larson e a Susan brigando porque ela tá se sentindo abandonada, ele precisa dar atenção pro musical dele que ele escreveu durante 20 anos, aquilo ali, ele quer colocar aquilo pra fora, quer vender, quer mostrar, quer não sei o quê, e ela precisa de uma decisão porque ela quer ter mais estabilidade, não tá aguentando aquele tipo de... É uma discussão super válida, entende? Tipo, eles estão tentando resolver um problema da vida deles ali. E aí ele faz, do mesmo jeito que ele fez essa brincadeira do apartamento, de mostrar o apartamento quebrado, né, o apartamento velho, o apartamento novo e tal, ele vai fazer a mesma coisa aqui, só que no âmbito da emoção, né, da discussão que eles estão tendo. Então quando ele pega e coloca a Vanessa Hudgens, que nesse filme inclusive tá com um papel secundário, e ela faz de uma maneira tão linda também, sabe? Você sente nela tanto respeito ali. E aí ele pega e faz uma brincadeira ali que é justamente assim, a parte do drama, os dois ali em pé, conversando, discutindo, chorando. Aí é uma câmera próxima, né? Uma câmera que pega ali do peito pra cima e eles estão chorando, e o próprio Jonathan tá sentindo, ele sabe que eles estão caminhando pra um término e tudo mais. A Susan tá muito triste também, e ele vai pra uma contraposição a isso, que é o Jonathan se apresentando ao lado da Carissa, né? Eles são quase puppets ali, né? Eles são quase uns bonecos, assim, é uma coisa muito teatral mesmo. E a letra da música é uma letra falando justamente sobre relacionamento, de você não me escuta, eu queria que você me escutasse, eu fico triste por você estar triste, eu não queria que você estivesse triste porque eu vou ficar triste e tal. Tem um lance da letra que é quase infantil. E aí que eu acho que é a beleza do Lin, porque ele pega uma situação pesada e ele transforma, ele mostra, né, que dá pra tirar uma leveza disso, e ele volta pra essa parte da celebração, que é, apesar de você ter pontos tristes e complicados na sua vida, às vezes você consegue levar isso com leveza, você consegue passar por isso, e é mais importante que você, sabe, esteja disposto a aprender, esteja disposto a vivenciar esses momentos e passar por eles sem traumas e tal, e que você possa celebrar depois, entendeu? E aí eu acho tão bonito isso, ele pegar um negócio que poderia, né, ser uma cena que de alguma forma poderia machucar a imagem do Jonathan, sabe? Do tipo, pô, o cara tá muito ficcionado ali na obra dele, ele não dá atenção pra ela e tal. E no entanto, como ele faz essa brincadeira, você leva aquela discussão de uma forma leve, e aí você começa a perceber que você olha pra aquilo e fala, quantas discussões bestas eu não tive na minha vida, entendeu? Que era tipo isso, ai, você fica zangada comigo, eu fico zangada com você, e aí a gente fica zangado junto, e o silêncio e tal, é incrível isso, cara. É um dos artifícios bons do filme, de fazer a gente se identificar, né? Porque a gente não precisa estar na vida de musical, a gente já brigou com pessoas, a gente já falou besteiras, e depois ficou pensando, que nem você falou, por que a gente brigou por aquilo? Então a gente, quantas vezes, quem nunca já olhou pro passado e falou, putz, eu devia ter tanana. Todo mundo.
When I was 9, Michael and I entered a talent show down at the Y. 9 a.m. went to rehearse by some stairs. Mike couldn't sing, but I said no one cares. E outra coisa também, tava lembrando do que o Dani tava falando, do Michael, do apartamento dele, né? E a gente tava comentando que como esse filme trata do assunto de crise dos 30, ou crise dos 40, ou crise de qualquer momento que você quer fazer algo importante, quem nunca passou pelo momento também, o momento em que se você se encontra naquele dilema, eu vou insistir indo atrás do que eu faço, eu tenho que me render e ir atrás do que dá dinheiro porque eu preciso me sustentar. Sim, sim. Todos nós conhecemos isso. Não, conhecemos e é um lado realmente doloroso, né? Inclusive, isso que o Bruno tá falando, ele sintetiza muito bem naquela cena do jingle, do produto lá, do marketing, né? Porque tem um momento que ele olha pra você e ele olha pra você e fala assim, eu poderia me acostumar com isso, isso daqui poderia ser a minha vida inteira, isso daqui. Só que, cara, olha aqui, de novo, como ele brinca com essa ironia, porque ele faz uma câmera de cima pra baixo, então você tá maior, você tá tendo a visão maior do que o do Larson naquele momento, você é maior do que ele, entendeu? Você tá num patamar acima, você tá olhando ele de cima pra baixo, e aí ele olha pra você e fala, pô, eu poderia e tal, e nesse momento que ele fala isso, você que é o espectador fala, não, cara, você é tão talentoso, você é tão incrível, não se acostume com isso, sabe? Mas você sabe que qual que eu acho que é o grande, acho que uma das melhores escolhas desse filme, assim, e a gente já falou de outras ótimas escolhas, nas primeiras cenas, no comecinho do filme, acho que até a voz, né, da Alexandra Shipp falando que ele morreu. A gente fica sabendo que ele morreu logo no começo. Tudo bem que quem conhece já sabe, quem sabe da vida dele, quem conhece já vai saber. Mas é muito poderoso pra história que tá sendo contada. Tem muito filme que no final vai falar assim, ai, olha, ele morreu jovem, né? Porque ele morreu super jovem. Então é o filme todo com esse sentimento de urgência, que é o título, né? E olha que louco, ele fez a peça Tic Tic Boom antes de morrer, obviamente, mas assim, no sentido de, tipo, ele fez com esse nome e ele faz todo sentido pro que acabou acontecendo na vida dele, né? Que é esse sentimento de urgência de quem precisava fazer as coisas acontecerem rápido, e se não tivesse feito, se ele tivesse, né, feito que ele, sei lá, ido lá para fazer jingle, fazer aquele negócio lá, ele não teria sido quem ele se tornou e tal, e não teria tido tempo, né? Porque o tempo dele estava sendo contado sem que ninguém soubesse, né? E isso é muito poderoso. Eu achei essa decisão muito, muito poderosa. No começo, você fica sabendo que ele morreu. E aí, quando você fica sabendo disso, você fica nessa urgência, você fica nesse sentimento, e você, como se você, sei lá, você falou, né, de não faça isso, Jonathan Larson. Tipo, não é nem não faça isso, é assim, eu sei que ele não fez, né, obviamente, porque, sabe, assim, porque o filme já determinou isso, já determinou que a gente vai acompanhar a história de como ele se tornou o que ele se tornou antes de morrer. E, enfim, eu acho que essa escolha é muito do como contar. E isso, claro, vem do roteiro. Eu acho que a gente precisa colocar aqui os méritos devidos para a montagem, né? Você tem os montadores aqui no começo. Sim. Essas coisas de ir e voltar, né? Quando que corta, quando que tá mostrando na apresentação, quando que tá na representação dele, do que ele viveu. Essas escolhas passam muito mais pela montagem, né? Do que pelo roteiro e pelas escolhas do Lin. Então, acho que é essa questão. Mas, assim, essas escolhas de falar isso e no final voltar para essa homenagem, né, e trazer toda essa temática né, do tempo, da vida e tudo mais, sei lá, eu acho que sabe assim, é o que faz o filme ser emocionante do jeito que ele é. Ele impõe a você essa reflexão, né, que é tipo, o que você tá fazendo, né, com o seu passar do tempo, e inclusive a gente vê o Larson questionando muitas vezes isso, né? Tanto que quando ele entra nessa parte do marketing, que ele vai fazer lá aquele brainstorm e tal, ele tem um momento que ele fala assim, 2 horas fazendo isso. Ele fala isso pra você e ele fala de novo, olhando pra câmera, ele tá falando pra você, espectador. E você fala,
caraca, que perda de tempo, sabe? E ele tá ali justamente pelo dinheiro. E ele passa, tipo, madrugadas compondo e não fala, nossa, 8 horas fazendo isso. Exato, porque é o que ele quer, obviamente. Cara, realmente, assim, é um filme que tem esses detalhes e eu acho que são detalhes que a gente só consegue observar justamente por conta de a gente ter esse diretor aí, né? Essa estreia dele aí. E, de novo, o Garfield, que faz o personagem principal, eu vi uma entrevista do Lin-Manuel Miranda falando que ele foi, né, a uma peça, porque ele não tinha pensado exatamente no Garfield para ser o ator principal do filme. E ele foi assistir o Garfield lá numa peça de teatro e tal, e era uma peça, tipo, gigantesca, tipo, 4 horas de peça e tal, inclusive tem um intervalo, as pessoas saem para jantar, voltam e tal, e o Andrew era o ator principal, né? E o Lin-Manuel Miranda fala, cara, eu fiquei encantado com ele, porque ele era tão visceral, ele era tão pesado naquilo que ele fazia, ele trazia tanta verdade que quando eu vi ele na peça eu falei, é esse cara que tem que trabalhar comigo. E aí entra a outra fase, né, que é você fazer o Andrew Garfield cantar, porque ele não é um cantor. E aí eu vi inclusive uma entrevista dessa com ele, porque ele é um ator de cinema, de série, de teatro e tal. Ele é um cara, né, assim, muito estudioso dessa arte, mas ele não fazia musicais. E aí ele conta que o Lin-Manuel Miranda, ele tem essa potência dentro dele, que ele quando traz um projeto, ele te faz acreditar no projeto junto com ele. E aí ele começou a fazer aulas de canto e começou a tentar entender, né, como era o melhor jeito de cantar, e via também muitos vídeos, né, do próprio Jonathan Larson. E aí quando ele consegue realmente começa a cantar, ele fala que em um dos ensaios que eles estavam fazendo, o Lin-Manuel Miranda arremessa um sapato nele, lá ele vê o sapato passando na frente dele, e ele fala, cara, você tá vendo? Tudo que você quiser fazer, você consegue fazer. Você é um cara incrível, e você sabe cantar como muitas pessoas incríveis sabem cantar, então você é maravilhoso. Então ele falou, cara, essa força que o Lin-Manuel Miranda traz para os artistas é algo que contagia todo mundo, então todo mundo vive aquela verdade, passa a sentir aquilo, e tudo isso torna a obra mais pessoal. E a gente está falando aqui muitas vezes, né, de como essa é um filme muito pessoal, um filme muito próximo, que faz com que a gente se sinta dentro daquela obra, porque ela traz muitos pontos ali, né, de conversão com a nossa realidade mesmo. E aí o Andrew Garfield faz esse relato que é muito legal, assim. Deixa eu contar uma curiosidade que eu achei engraçada quando o Rafa tava falando do Andrew Garfield, que realmente tá impecável no papel, mas que sim, né, o Lin viu ele nessa peça, falou, pô, esse cara tem a energia certa pro Larson. O Lin conhecia um massagista, e ele sabia que esse massagista conhecia o Andrew Garfield. Aí ele chegou pra esse massagista e perguntou, o Andrew Garfield sabe cantar? Ai, e o massagista falou, relaxa, ele tem a voz de um anjo. Aí o Lin-Manuel, massa, beleza, ele foi embora. O massagista ligou pro Andrew, meu irmão, tu canta? Eu amo essa história. Isso é maravilhoso. Tudo que o Rafa falou, ele foi aprender a cantar e toda essa energia do Lin-Manuel Miranda. Deve ser delicioso trabalhar com o Lin-Manuel Miranda, cara. Sim. Mas eu acho assim, tirando alguns casos muito específicos de, sei lá, vozes absurdas, atores em geral têm bom domínio da voz. É justamente, tipo, com aula você aprende, né? Cantar não é uma coisa... Falando isso, parece que eu não canto nada, mas sim, se você, né, fizer, tipo, aulas e tal, todo mundo consegue cantar corretamente, né? E aí junta com um ator que vai saber fazer o que for necessário para mudar a voz e tal. Não é impossível, seria difícil se você tivesse uma, sei lá essas cinebiografias de, sei lá, da Whitney Houston, sabe? Pessoas com vozes absurdamente quase impossíveis, né, de se reproduzir. Mas nesse caso, acho que também não é nenhum, sei lá, não foi nenhum... Pô, o Dani tá desmerecendo o Andrew Garfield, que é isso? Não é desmerecendo, tô falando, tipo, é possível, entendeu? Tipo, é uma coisa que é possível, tipo, o cara com o talento que ele tem, mesmo que ele não seja um
cantor, entendeu? Eu acho que esse negócio do, mas a pessoa canta ou não, tem muito mais a ver com essas vozes muito, muito absurdas, assim. Então, faz sentido, sabe? Sendo um bom ator, é possível trabalhar nessas frentes, assim. Não acho que é... Porque o jeito que falam parece que, tipo assim, meu Deus, o Andrew Garfield, sei lá, nunca cantou na vida. Não, com certeza ele já... Tipo, pra ser ator, você invariavelmente faz a... Não, Dani, ele falou a que voz. não. Ele falou que não. Ele falou que ele nunca cantou, ele não fazia musicais, não tinha isso. Se você for ver a entrevista do Andrew Garfield, você vai ver que ele, às vezes, até no falar dele, ele dá umas desafinadas, às vezes. Sim, mas então, essas coisas são treináveis, entendeu? É isso que eu tô falando. Então, mas assim, São ensaiáveis, mas a questão é essa. Não, tipo... E falando um pouco do lado de quem canta e tal, você tem razão, mas não é assim tão simples. Tipo, assim, por exemplo, eu tenho horror a La La Land. Horror. É um filme que eu tenho um ranço infinito. Absurdo. Por quê? Porque nem o Ryan Gosling, nem a Emma Stone tinham que estar nesse filme, porque eles não cantam nada. Não houve autotune, aula, o cacete que resolvesse o quanto eles não sabem performar. Porque cantar... tirei o pau no gato. Todo mundo consegue, assim. É fácil você cantar afinado. Mas performar, que é o que você precisa, principalmente num musical, que é cantar enquanto você traduz uma emoção sem que a voz fique estranha ou o seu posicionamento fique esquisito, não é assim tão simples. Sim. E aí, por exemplo, eu tenho horror a La La Land por causa disso. Porque como fã de musical, tipo, raiz e nervosa com coisas de musical, esse filme me ofende. Porque tinha um monte de outras pessoas que podiam fazer melhor. Então, e aí eles ainda foram indicados ao Oscar. Mas você não entende, mas você não entende que, tipo, esse tipo de coisa é perceptível a partir do momento em que o Lin vai ver o Andrew Garfield no teatro. Sim. Sabe assim, eu acho que assim, você vê alguém no teatro, mesmo que não esteja literalmente cantando, é possível ver essa capacidade de performar, entendeu? Sim. E aí é, tipo, ensaiar e ter umas aulas de canto, obviamente, mas eu acho que pessoas talentosas tendem a conseguir isso com mais facilidade. Certamente. E aí, por exemplo, no caso de La La Land, talvez um bom concerto pro filme, considerando sua crítica, seria, tipo, treinar, sabe? Se eles tivessem tido talvez mais, né, estofo de aula de canto, né, se tivesse o Lin-Manuel Miranda no Cara, La La eu Land. não sei, porque ali eu genuinamente acho que faltou voz mesmo. Porque infelizmente tem isso. Também, claro. Tem voz, sabe? E eu acho que às vezes falta às pessoas também a humildade de dizer, irmão, eu não canto. Né? Por exemplo, no Greatest Showman, a mulher que faz... Agora eu não vou lembrar nem o nome da atriz, nem o nome da personagem, mas a mulher que faz o ponto de discórdia no relacionamento do... A Rebecca Ferguson. Isso, a Rebecca Ferguson. Ela não canta. Não é ela cantando ali. Isso, Exatamente. E tudo bem, sabe? Tipo, o papel dela era de todo mundo no elenco, ela era a cantora, mas ela não cantou porque ela não canta. E tudo bem. Até eu tenho um nervosinho das cenas dela cantando, porque o gestual corporal dela é contraintuitivo pra quem canta no nível que aquela mulher tá cantando. Mas aí é chatice minha, então deixa pra lá. Eu acho que desse jeito que o Dani tá falando, parece que é muito simples. E não é. O que o cara fez aqui é uma coisa impressionante. E tipo, essa coisa que... como você comparando... Mas você tá comparando com La La Land, você tá falando de um filme, do Chazelle, com a Emma Stone, com o Gosling. Tinha o John Legend, estava no filme também. Aí, com certeza eles treinaram. Com certeza eles tiveram um monte de aula. E eles não sabem cantar. E o Andrew Garfield, cara, sabe cantar. E ele descobriu isso com o filme. Não, mas o que eu tô dizendo é tipo isso. Você fala assim, é muito foda o que ele fez, é muito foda. Não é muito foda porque ele já é muito foda, entendeu? Tipo, ele não... Você entende? Tipo... Não, é muito foda, cara. Tem que dar o mérito pro cara, pô. Mas eu tô dando mérito, mas eu tô justamente dizendo que, tipo, com certeza, assim, tipo, o Andrew Garfield tem um talento absurdo já pro teatro, então o processo foi natural, é isso que eu tô dizendo. Tipo... Sim, mas, por exemplo, a Emma Stone e o Ryan Gosling também são excelentes
atores e não Exato. conseguiram entregar no mesmo nível, sabe? Tipo, é difícil. Claro, é, É diferente, difícil. tem que ser ator de E teatro. é difícil também o caminho oposto, porque assim, a gente pensa, mas todo cantor sabe performar um pouco, porque, tem que estar no palco e tal, não sei o quê. E não, às vezes a gente tem um cantor que vem fazer um papel num filme musical e é uma vergonha. Vergonha, Exato, entendeu? exato. Acontece. Ok. Exatamente. Se ele tiver com pelos de gato CGI, fica pior ainda. Né? Engraçado você falar isso, Nádia, porque eu gosto de La La Land bastante, Aham. mas eu me peguei no meio de Tic Tic Boom pensando, porra, se fosse Andrew Garfield ia ficar muito mais foda naquele filme. Tá vendo? Já tinha química, né, com a mas... Nem tinha tocado nisso, verdade. Porque é isso, assim, os caras, eles entregaram bonitinho, tipo, eles cantaram bonitinho e tal, sim, mas, pra quem gosta de musical, o negócio foi vendido como, caraca, o musical, uau! E não é, sabe? E, assim, aquela cena do The Audition, né, a música que a Emma Stone canta na hora que ela... Cara, aquilo eu pedia pra tirar do filme. De verdade. Aquilo tá muito ruim. A voz tá muito ruim naquela cena, gente. Muito. Não teve autotune que salvasse. Não dá. Não, você sabe o que eu mais gosto no La La Land? A cena inicial, que nem são eles, né? Tipo, acho demais. Não, as Aquela cena danças, é as demais. coreografias são muito legais. Aquela cena que eles estão dançando e eles estão no planetário, sei lá. Aquela cena é linda. Tem várias cenas que são lindas. A mensagem do filme é incrível e tal. Mas foi mal, não é um filme de musical para fãs de musical. É isso. Why do we play with fire? Why do we run our finger through the flame? E você sabe um negócio que dá mais camada que eu tava pensando agora? Claro, é triste, mas é muito bizarro como é poderoso. Esse filme foi gravado quando a Broadway tava fechada, Sim, né? sim. E ele saiu agora que a Broadway tá vivendo reabertura, né? Então isso é muito louco para pensar nisso, né? Tipo, Exato. o quanto tudo isso se soma, né, nessas camadas, assim. E você sabe que eu vi uma outra menção do Lin-Manuel Miranda, que uma das coisas que eles estavam pensando em fazer era reproduzir também, tipo, muito fielmente, assim, algum teatro e tal, das apresentações, né, do Larson. E no começo da produção, eles começaram a estudar onde que era e tal, porque eles queriam fazer uma coisa muito semelhante ao que onde o Larson se apresentava. Só que daí veio e fechou tudo. E aí eles ficaram nessa de, putz, agora não vai dar pra fazer, vamos esperar. Quando eles retomam as gravações, o Lin-Manuel Miranda falou, cara, por que eu vou recriar um negócio se hoje eu posso, de repente, alugar e aí posso, né, pegar um lugar e eu vou estar ajudando essa indústria que está fechada e aí eu faço a gravação lá. Então foi até um combustível, sabe, para eles mudarem o plano. Eles deixaram de construir e aí resolveram pegar um lugar já meio pronto e tipo, ir ali fazer as gravações justamente para tentar dar algum tipo de ajuda, né, para a indústria também. Então é uma coisa muito, sabe, é realmente muito bonito, assim, tipo, todas essas coisas que vão envolvendo, sabe, o filme. Ele é muito bem filmado, a história é muito bem contada. É um calor, né? Lin-Manuel Miranda, acho que realmente está se mostrando aí um cara que é muito talentoso, né? Não tem como negar isso. Eu até Achei inteligente. Eu não vi ele comentar, mas assim, eu acho que ele conseguiria produzir o tal do Superbia, né? Que nunca foi produzido. Pode ser. Eu acho que, né? Ele podia pensar nisso, né? Eu fico imaginando se pra Nádia, que é fã de Larson e fã de Lin-Manuel Miranda, pra você foi um deleite, não foi, não? Você não foi nem um pouco desconfiada pra esse filme, foi? Não, zero desconfiado. Pior é que, assim, eu não conhecia Tic Tic Boom, e aí eu tava com uma certa apreensão, porque, assim, eu amo o Lin, mas eu não conhecia essa peça, e eu não conhecia a história do John, e eu fiquei assim, brother, e se isso estragar toda a minha relação com o Rent? Porque, assim, é sério, eu amo o Rent há 20 e poucos anos, sabe? Tipo, eu agora me dou conta de que eu posso dizer isso e eu não tô exagerando, porque eu realmente já era uma pessoa 20 anos atrás.
Eu genuinamente amo Rent há 20 e poucos anos. Eu não tinha parado pra pesquisar muito sobre a história do Jonathan Larson. Eu sabia que muito da história de Rent era baseado nas experiências dele e tal. Mas eu tinha ficado por aí. Aí eu fiquei, cara, e se eu descobri que ele era mó mala? Ou sei lá, né? Ou não sei. Aí, eu não sei se eu quero assistir. Aí, vocês mandaram mensagem. Nádia, topa? Aí eu vou assistir então. Aí topei sem ter assistido e desesperada, que eu falei, cara, e se eu não gostar, o que eu vou fazer da minha vida? Aí assisti. E aí foi uma delícia. Eu fiquei com a sensação de que eu tinha sentado com o Lin pra nerdear sobre todas as coisas Broadway e tal, sabe? Tipo, foi muito gostoso. Então, assim, eu queria agradecer a vocês pelo empurrão. e, cara, foi, sério, maravilhoso, maravilhoso. Não tenho palavras pra descrever a experiência de assistir esse filme e ver o carinho com que ele foi feito, sabe? Em contraposição ao Cats, que foi o caos. Sim, tipo, sim. são as duas experiências no extremo, assim, tipo, eu amo Cats with a passion e foi terrível. Embora eu tenha me divertido com o filme, mas foi tipo, cara, por quê? É aquelas coisas que a gente conta, assim, que alguém foi na festa e pagou um mico geral, e aí a gente conta, a gente acha graça, mas fica, cara, coitado. Vergonha alheia, né? E o Tic Tic Boom é esse presente, assim, e, cara, incrível. Você sabe que a frase que eu falei no começo, que eu peguei de uma entrevista do Lin, né? Uhum. E essa coisa dele falar assim que a ideia dele era justamente mostrar a vida do Jonathan Larson e passar isso para as pessoas que curtem a arte, que curtem a Broadway, que tem vontade de escrever seus musicais ou que, sabe, estrelar uma peça, qualquer coisa assim. Ele fala isso, ele fala, ó, o caminho ele vai ser difícil e vai ser tão difícil quanto vocês imaginam. Vai ser difícil vender sua ideia, vai ser difícil você construir alguma coisa, escrever alguma coisa, mas vai valer a pena se você amar o que você está fazendo. E isso é uma coisa que ele fala, lógico, né, com a base sólida em cima justamente desse personagem que é o Jonathan Larson, mas dele próprio, né, que era um cara que foi fazer Hamilton, que foi fazer muito off-Broadway, né, aquelas peças tipo muito de improviso ali e tal, de uma coisa muito guerrilha e tal, e ele veio muito disso, né, e aí quando tem aquela cena no filme em que o Larson recebe a ligação lá da agente dele, e aquela agente que ele faz, né, é uma coisa muito de caricatura, né? Parece aquelas agentes antigas mesmo, que a mulher fica, sabe, tipo... Uhum. Me lembrou a agente do Joey. Isso, exatamente, do Joey, foi a que me lembrou também. E aí ela liga e ela tá com aquela coisa meio que... Parece que ela tá meio que foda-se pro artista, né? Uhum. E aí quando ela percebe o tamanho do estrago que ela tá fazendo nele, que é não conseguir vender essa obra, que é uma obra que o pessoal não entende e tudo mais, ela puxa o telefone e aí ela fala, ó, o que você vai fazer em seguida? Você vai escrever outra, você vai escrever outra, você vai escrever outra, e ela faz aquela analogia, né, de jogar as coisas na parede até que uma colhe, né? Uhum. Então não tem que parar de escrever. E é meio que isso, essa injeção de ânimo, assim, pra ver se esse cara que ela viu que ele é um talento, se ele consegue continuar. E ele cai em desespero completo, porque ele, sabe, tanto tempo dedicado, aqui não vai dar certo e tal. E aí que ele vai pro amigo dele e fala, não quero mais, me arranja um emprego, blá, 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 blá. E aí entra de novo essa sensibilidade do Lin, que é muito linda, que é justamente trazer a voz do Sunderland lá e ele trazendo essa esperança pro Larson é de um detalhe. Tipo, que eu na hora que vi, eu não sabia que era a voz dele e tal, mas quando vocês falaram, é de arrepiar, entendeu? Uhum. Porque é como se essa pessoa que é o sinônimo do sucesso, tá falando assim, você vai chegar lá, mesmo que a gente saiba que esse cara não viveu o suficiente para vivenciar o sucesso. Então é como se um tivesse passando o bastão pro outro, entendeu? Tipo, eu sou sinônimo de sucesso, vou morrer velho, vou morrer, né, consagrado, que é o Sunderland, e aí ele passa
o bastão pro Larson, falando assim, e você também você pode não ter vivenciado isso em vida, mas você é um monumento cultural pra gente e a gente reconhece isso em você. E aí a gente tem essa expressão do Garfield, né, trazendo pro Larson, justamente mostrando assim, ok, eu passo a confiar na minha arte, eu passo a entender o que é a minha arte, e aí vai a última cena musical que eu achei muito legal também, que é aquele comparativo que ele começa a falar sobre, você quer ser o pássaro, você quer liberdade ou é a gaiola? Pergunta para um pássaro e tal. E é ele próprio, né, um pássaro. Então, sabe, é quando fecha tudo, assim, você fecha a figura e fala, esse cara aqui, ó, é um monumento mesmo, sabe, cultural, entendeu? Eu acho lindo essa parte do filme, do Lin-Manuel Miranda conseguir fazer esse filme transbordar de amor pela vida de musical, pela Broadway, até pela parte difícil, né, de ficar indo atrás e dando um murro na parede, não conseguindo um sucesso, mas também é uma carta de amor ao Larson, pelo talento dele, pela criatividade dele, ele consegue transmitir muito fácil que é um cara que tá transbordando de criatividade, ele tá louco pra compartilhar a arte dele com todo mundo. E quando você pega a história do Stephen Sondheim, também é uma homenagem ao Sondheim. E você vai voltando, saca? Aquela história do Sondheim que eu contei no começo do tweet do Lin-Manuel, que o Sondheim fala que ele espera que ele tenha pagado de volta o Oscar. O Oscar era o Oscar Hammerstein, da dupla Rodgers e Hammerstein, que é um nome grandiosíssimo dos musicais. Eles basicamente foram um dos grandes responsáveis pelas grandes musicais nascerem. E ele foi um grande mentor pro Sondheim, porque o Sondheim era amigo do filho dele, e aí ele começou a dar dicas. O Sondheim fez um musical pra escola, e o pessoal da escola adorou, elogiou, mas ele chegou pro Oscar e pediu, me dá a sua opinião, tipo, como se você não me conhecesse. E o cara fala, isso é o maior lixo que eu já vi na minha vida. Mas ele sentou com ele. Mas ele senta com ele, tipo, e começa a conversar, ó. Esse quesito você podia ter tratado dessa maneira, essa outra forma você podia ter tratado assim. E o Sondheim fala, essa conversa de 2 horas foi mais do que uma faculdade inteira de musical. E o cara seguiu mentorando ele a vida inteira. Aí olha a sequência. Sem o Oscar não tinha o Sondheim, sem o Sondheim não tinha Larson. E sem o Larson fazer Rent, talvez eles não tivessem o Lin-Manuel Miranda. Exatamente. Eu acho muito lindo quando você pensa em todo o arco da coisa. Aquele homenagem. Detalhe da semana, aquele momento aqui, né, que a gente dá dicas para você aproveitar melhor a sua semana, e já tem esse grande plano detalhe que é você ir lá na Netflix, assistir Tic Tic Boom, que é esse filme esplendoroso que a gente falou aqui. Mas Dani, vamos começar com você. O que você trouxe de bom pra gente, de plano detalhe? Bom, vou indicar 2 filmes brasileiros. Um deles, o primeiro deles também tá lá na Netflix, né, que é o 7 Prisioneiros. Enfim, tem o Rodrigo Santoro no filme, tem o Christian Malheiros, que tá excelente no filme. Pra quem não conhece o Christian Malheiros, ele tem um filme chamado Sócrates, que é muito bom, com o mesmo diretor de 7 Prisioneiros, e ele tá na série Sintonia, e ele é assim, muito, muito bom. Ele tem transparece uma verdade muito boa. É um filme que tipo, é muito importante, né, porque ele faz uma denúncia muito importante de coisas que acontecem mesmo, de fato, no Brasil, que são os trabalhos análogos à escravidão. Não acho que é um filme perfeito, acho que tem suas questões, dá pra se analisar ele de vários aspectos, mas é um filme que eu acho que, assim, tá fácil de ver, quem não viu tem que ver mesmo, porque é um filme excelente, assim, e ele deixa você muito nervoso, assim, ele tem né, ele é um filme de ação, funciona como, não sei se filme de ação, literalmente, mas um filme que, né, dá uma
deixa você tenso o tempo inteiro. Suspense, né? Assim, É quase. um suspense. Acho que tem que ir preparado pra esse filme, né, Dani? Porque você termina ele, é uma porrada que você toma ali. Ele é pesado, assim. O Rodrigo Santoro e o Christian Malheiros estão tão incríveis nesse filme, incríveis. Não, exatamente. É um filme muito bom que vale muito a pena ser visto. E Os Sete Prisioneiros era inicialmente uma tacada perfeita para ser o representante do Brasil no Oscar, que todo mundo sempre comenta sobre isso, né? Quando o país manda lá um filme que vai tentar uma indicação de filme internacional. E aí você pensa, poxa, não foi, que absurdo, né? Fizeram errado. E aí vem a segunda indicação, que é Deserto Particular, o filme que realmente está representando o Brasil no Oscar, né? Tá nos cinemas, eu consegui ver esse filme, ele tá em poucos cinemas, eu assisti ele numa cabine online, e é um filme, assim, simplesmente maravilhoso, assim, é muito, muito lindo. Nesse sentido, ele não é uma porrada, ele é emotivo, né? E ele tem a direção do Ali Muritiba, ele tem o Antônio Saboia, que faz o protagonista, e tem outros atores que aparecem depois que são muito importantes. Tem até o Pacote, né, do Bacurau. O Antônio Saboia tá no Bacurau também, mas tem o que faz o Pacote. Mas acho que a grande questão desse filme é que, assim, primeiro, Deserto Particular é um filme pra você ver sem ficar sabendo muita coisa dele. Uhum. Não fique lendo crítica, não leia nada, não veja trailer. Se bem que o trailer não mostra muita coisa. Na dúvida, vá sem ver nada, sem saber muita coisa. Você vai se surpreender. É um filme super sensível, que explora questões relacionadas, eu até fiz uma coisa relacionada tipo, aos corpos e como esses corpos ocupam os seus espaços. É um negócio muito, muito interessante, assim, a maneira como as relações se dão nesse filme, assim. Enfim, e é um filmaço, assim, eu acho que o Ali Muritiba tá excelente. O Ali Muritiba, acho que quem viu a série do Caso Evandro e outro filme dele, acho que consegue ver o quanto ele é uma pessoa que consegue passar a humanidade, sabe, de todo mundo e olhar para as pessoas com muito respeito. Acho que ele é um diretor que faz isso muito bem. Enfim, por favor, vejam o Deserto Particular. Não tá em muitas salas de cinema, mas se tiver aí perto de você, vai ver, que vale muito a pena. É um filme muito, muito bonito, assim. E tem, inclusive, uma música muito famosa, gringa, assim, que toca, que é tipo de cantar junto, sabe, no final. E é isso. Muito bem, tá aí então. 2 dicas, 2 filmes. Muito bom. E aí, Brunão, e você? O que você trouxe de bom pra gente de Plano Detalhe? Bom, já que a gente tá aqui babando por Lin-Manuel Miranda, entrevista dele com a Emma Watson no YouTube, que são 46 minutos de bate-papo, e é delicioso ver os dois conversando. Eles conversam sobre tudo, sobre criação de roteiro, sobre criação de história, ele fala de Hamilton. Tem no canal dela, dá pra achar. Tem uma legenda em português gerada automaticamente, que é bem safada, mas dá pra acompanhar mais ou menos. Mas eu recomendo, é um papo maravilhoso. Legal. E eu já vim aqui uma vez, recomendei o desenho da nova She-Ra, então agora eu vou recomendar o desenho do He-Man. Teve primeira temporada dividida em parte 1 e parte 2, eu detesto essa história de temporada dividida em parte, mas agora que estreou a parte 2, putz, o último episódio, tinha uma hora que eu queria pular no sofá, arrancar a camisa, que eu tava achando muito foda. Eu não sei por que você não fez isso, né? Porque é a camisa que eu durmo e ela é gostosa demais. Tá, Mas atualiza muito bem a franquia, amadurece a franquia, tipo, ela pode ir pra muito lugar daqui pra frente. É uma coisa que, tipo, o He-Man não tá só na lembrança dos anos 80, saca? Ele tá aqui agora e dá pra seguir pra lugares fantásticos ainda. E pra todo mundo que reclamou de que ele não é protagonista, assiste com calma. Não é isso, não. Em nenhum momento a série rebaixa o He-Man. Em nenhum momento. A série só eleva a figura dele como grande herói. Essa não. Vai na fé, vai de coração aberto. É bom demais. Pô, legal você ter feito essa recomendação, porque pra mim ele tá aqui na minha lista, mas sabe quando é um negócio que, putz, tem outras coisas pra ver, e aí você fica, deixa pra ver depois um pouquinho, mas eu fico flertando com ele ali, entendeu? Vai, é 10 episódios de 20 minutos, é rapidinho, uma maratona. Então. Uma maratona rápida. Não é nenhum primor, assim, de roteiro, não, mas é uma atualização perfeita. E último episódio, meu irmão, último episódio. Beleza. Então, tá bom. Tá bom. Se eu tiver a mesma vontade que você, o filme eu te mando. Beleza.
Ai, Nádia, e você? O que você trouxe de bom de plano detalhe pra gente? Bom, considerando-se o tema do nosso podcast hoje, eu não poderia trazer outro plano detalhe que não fosse Rent. Tem no YouTube pra alugar, tá? Pra assistir. Curiosidade, Rent for Rent, mas tudo bem. Desculpa. Pois é. Pois é. E, assim, pra quem goste de Tic Tic Boom, eu acho que é uma quase que obrigação assistir pra conhecer essa obra pela qual o Jonathan Larson ficou mundialmente conhecido e tal. E é uma obra que, de novo, conta a história de pessoas como a gente como a gente, e um pouco do contexto da crise da AIDS e tal. Então é muito legal. O elenco é incrível, tem vários rostos conhecidos. A Idina Menzel é uma das protagonistas. Anthony Rapp, que é um dos personagens agora do Star Trek mais recente, é o Mark, que é basicamente... Eu sinto que o Mark talvez seja um self-insert do Jonathan Larson no Rent, né, na peça. Porque todo autor faz isso. Se você conhece algum autor que diz, não, nenhum personagem sou eu, mentira. Tem sempre um que é. E, cara, Rent é incrível. É uma coisa... É um musical, mas ele é mais rockeado. Ele tem vários estilos além do rock. Ele é muito gostoso de assistir. E eu só tenho elogios a fazer. E a adaptação ficou muito bem feita, assim. Vindo de alguém que conhece a peça e tal, eles souberam o que cortar, quando cortar, o que ajeitar, e ficou muito, muito, muito bom. Funciona como um filme musical e você nem diria que era uma peça antes, se você não soubesse. É bem bom. Deixa eu aproveitar, você falou que dá pra alugar no YouTube, eu tô vendo aqui, dá pra alugar no YouTube, na Apple TV, na Microsoft, na Claro Video, na Google Play. Em 3 delas dá pra comprar também digital, quem quiser. Então por favor, né, gente? Não tem desculpa mais. E assim, se vocês não quiserem assistir o musical inteiro, porque, o musical não é muito a minha, procurem pelo menos os números de Rent, Take Me For What I Am e No Day But Today. E a minha segunda sugestão é assistam Arcane, que é a adaptação lá do LOL, sei lá o quê. Eu não tava levando fé quando eu fui assistir, e é muito bom. Então assistam Arcane. É bom saber. Você não joga, não tem... Não jogo nada, não tenho a menor ideia do contexto, não sei coisa nenhuma. Mas a história é muito interessante, os personagens são muito legais. E assim, para mim, que sou menina, né, ter uma animação que tem protagonismo feminino muito forte e ser mulher não é uma questão, né? Tipo, não é nós somos mulheres e nós somos iradas, elas simplesmente são mulheres e são iradas. É incrível. Então, assistam Arcane. Arcane é uma maravilha. Eu fiquei apaixonado pelo layout, né? Pelo design da animação. Eu achei maravilhoso, assim. Eu também não jogo nada, mas eu tava meio receoso com isso. Falei, putz, vou assistir esse negócio, não vou entender nada, que vou ficar com 500... dá pra assistir. Então ótimo, vou saber. Eles fizeram basicamente, tipo, o contexto de LOL, eles explicaram na animação, sabe? Tipo, então, pelo que eu entendi. Quer dizer, você ainda sai sabendo o que é LOL. Pois é, assim, pelo que eu entendi, em LOL tem um monte de personagem que você pode escolher com qual você quer jogar, e aí a animação é a história de alguns deles. Assim, bem maneiro. Legal. Bem legal. Que legal. Pô, tá aí então. Bom, lembrando, né, você ouvinte, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter no post desse podcast. Então, se você não pegou alguma coisa, vai lá no post, tem lá links, é só você clicar, você vai ser direcionado para tudo que a gente tá falando aqui. Bom, eu tenho 2 planos detalhes aqui para fechar o nosso plano detalhe 442, que é o seguinte: o primeiro é um podcast narrado pelo Juca Kifuri, que se chama Os Últimos Dias de Maradona. Ele faz uma série ali de 6 episódios, mais ou menos, onde ele vai investigando em cima dos autos, né? Porque existe um processo correndo na Argentina e tal, sobre a morte do Maradona. E ele faz um podcast explicando tudo o que aconteceu durante esse período, os últimos anos da vida dele ali e tal, até os últimos dias. O podcast tem pra quem não gosta de futebol, eu sugiro ouvir também, porque o podcast ele é muito bem escrito e tem muitos momentos assim que você tá ali dentro, sabe? Você tá vendo o cenário que tá acontecendo. O Juca vai te levando pros ambientes e vai narrando tudo que tá acontecendo. E é muito legal. E aí é muito legal também
para quem não gosta de futebol, ouvir e você entender o tamanho do Maradona pro esporte, sabe? Quem que foi esse cara e por que esse cara era tão idolatrado na Argentina e no mundo. Então é um storytelling em cima justamente dos autos do processo e tudo mais. Tem momentos ali que eles pegam alguns atores, né, para fazer as vozes, tipo do médico, da psiquiatra que atendia o Maradona e tal. E aí são atores e tem uma interpretação assim, você vai ouvindo, vai falando, caraca, é isso mesmo, foi isso que aconteceu e tal. Então é um podcast muito legal, assim, muito bem apresentado, ele é rápido também, tem uns 50 minutos, é muito legal de ouvir, fica essa primeira dica, tá no Spotify. E o meu segundo plano detalhe é a série que acabou sendo cancelada, né, antes do fim dela, que é o Y The Last Man, né? Ai, sim. Eu achei uma tristeza eles cancelarem antes, também, inclusive, de terminar, porque eu tava gostando muito do plot da série e tudo mais, e uma das coisas que eu gostei é o seguinte, a história, né, da série, pra quem não sabe, é basicamente, surge um vírus ali e tal, que mata todos os homens, né, do sexo masculino, e aí só ficam as mulheres, e aí elas precisam tentar resolver esse problema, porque as pessoas que estão nos cargos de poder sumiram, existe uma série de funções que são majoritariamente conduzidas por homens que ficam sem condução nenhuma, então precisa readaptar isso e tal. Existe uma coisa meio de anarquia que está acontecendo ali nos Estados Unidos, né, por conta disso. Enfim, a recomendação que eu faço com a série é que, além da história, que estava sendo muito legal, a equipe técnica, né, a produção, direção e tal, também era toda feminina. A série tem um personagem masculino, central ali, que ele é o único sobrevivente, eles estão tentando entender, né, elas estão tentando entender por que ele sobreviveu a essa pandemia e tal. Mas assim, a equipe por trás, as roteiristas, as câmeras, maquiador, design, sabe, de arte e tal, todo mundo mulher. Então, cara, eu tava achando muito legal. E a série é muito bem filmada, muito bem produzida. Só que foi cancelada por conta do custo, tava muito cara e tudo mais. E aí eles terminaram com 10 episódios e ela meio que fica meio em aberto, né, assim. Então agora é esperar que pelo menos eles resolvam pelo menos fazer um capítulo final, né, pra fechar a história, assim. Enfim, mas pra quem quer ver uma série, né, que tem essa mão pesada, né, das mulheres ali, vale muito a pena, porque ela é muito boa, a história é bem cativante e ela é muito bem feita, assim, então vale muito a pena e é uma pena que realmente não chegou a um final. Eu gosto muito dessa série também, fiquei muito chateada quando eles cancelaram. Você não tava gostando, não tava? Tava adorando. Nossa, eu também tava assistindo assim, intrigadíssimo, tipo, o que vai acontecer, né? Pois é, mas, salvo engano, ela é inspirada num quadrinho, então, assim, pra quem ficou que nem eu, órfão de, como é que essa história termina, tem o quadrinho. Eu ainda não li. É verdade, tem razão. Fica esse plus aí, então, de plano de detalhes. Gente, chegando aqui no final do podcast Cinemação 442, batemos esse papo aqui sobre Tic Tic Boom, filme de estreia do Lin-Manuel Miranda na direção, com Andrew Garfield, um filme biográfico muito sensível, muito impactante, muito pessoal, né? E a gente teve o prazer de debater ele aqui, falar sobre esse filme com essas duas pessoas incríveis que a gente trouxe aqui, a Nádia e o Bruno. Nádia, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Você sabe que agora você e o Bruno são do time Hamilton, então pintou aí um musical, vocês falam, viu? Bora gravar lá! Entendeu? Cara, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer gravar com vocês e assim, tem alguma coisa de mágico de encontrar um lugar que é seguro pra, tipo, falar das minhas maluquices, das coisas que eu gosto e tal. Então, eu fico muito feliz de poder vir aqui e abrir meu coração, falar mal de La La Land.
É isso aí. Nádia, diz pra gente, quem quiser acompanhar você, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, te ouvir em outros podcasts e tal, onde que te encontra, como é que faz? Vocês me encontram no @experimento237 em todas as redes sociais, todas elas, inclusive o TikTok. A única rede social que eu não tenho é o OnlyFans, porque não é a minha praia. Quem quiser me ouvir falando mais sobre filmes e séries de TV, eu tô no Podcrastinadores, que é @podcrast em todos os lugares. Muito bem, tá aí então. Brunão, obrigado também. Você sabe que a gente tem um carinho enorme por você. A gente adora também quando você vem. Obrigado novamente por doar seu tempo para vir conversar aqui com a gente. Vou deixar um convite, porque eu fui lá, conversei com o Bruno no canal dele sobre o Rei Leão. E foi um papo super legal. Então vocês podem ir lá ouvir esse papo também. Mas Bruno, deixa também aí os convites, né, para quem quiser te acompanhar. Tem seu canal no YouTube. Onde mais você tá? É só procurar qualquer rede social. Também não tem o OnlyFans igual a Nádia. Ah! Sempre Mas, bom avisar, né, pra ninguém ficar frustrado. É verdade. Não, o primeiro lugar que eu fui procurar quando o Bruno falou que ia tirar a câmera, arrancar a camiseta depois de assistir, foi a OnlyFans aqui. Põe nos comentários, vocês querem ver eu tirar a camisa no OnlyFans? Pagando bem, a gente... Hoje em dia, né? Mas é isso, gente. Qualquer rede social me procura como Passos Nerds que vocês me acham. Vem conversar comigo de cultura pop, que é sempre uma delícia, que a gente não só se diverte, a gente aprende, a gente se inspira, a gente se conforta. A arte é maravilhoso. Então vem conversar comigo. Pô, sensacional, sensacional. Dani, muito obrigado também pela sua presença mais uma vez aqui, mais um musical, mais um papo incrível, e é isso, né, Dani? Esse daqui é o nosso antepenúltimo podcast, né? Sim, antepenúltimo, né? Estamos aqui preparando as últimas pautas do ano. Mas é bom que vai dar tempo de todo mundo, né, recuperar o tempo perdido, se perdeu algum episódio lá atrás e tudo mais, mas enfim, a gente avisa depois, né, conforme for chegando. Brigadão, Bruno, brigadão, Nádia, obrigado pela participação aqui. Só lembrando, tá, gente, eu gostei de tudo, gostei muito do filme, gostei muito do Andrew Garfield, não, o pessoal vai achar que hateando, não fiquei não. Só tentei fazer Dani, um pensamento. com medo do cancelamento. Uma reflexão e as pessoas não gostaram, porque aparentemente se você não ficar super mega fã, você não pode ser, né, as pessoas não te ouvem, mas tudo bem. E é isso, pra todo mundo que tá ouvindo, ó, vocês sigam a inspiração do Tic Tic Boom e continuem fazendo a arte de vocês, continuem fazendo aquilo que vocês gostam, que sempre vale a pena. E é isso, até semana que vem. É isso, que demais. O podcast Cinemação 442 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.